Boa tarde a todos e todas que acompanham o programa Democracia em Rede de hoje. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Daniel Godoy, que é advogado da Vigília Lula Livre, e vai estar falando conosco hoje sobre a decisão liminar do recurso do PT e da CUT em relação à proibição da vigília. Eu sou Neude Cleia, eu faço parte do movimento dos atingidos por barragens e também da Frente Brasil Popular. Ajudando no debate de hoje também está o companheiro Miguel. Então, eu peço que os companheiros se apresentem para a gente começar o nosso debate. Então, boa tarde a todos e todas. Primeiro, desejar boas-vindas ao nosso companheiro. E sou Miguel, sou da Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude e também advogado. Então, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Godoy, sou advogado que integra um grupo, um coletivo de companheiros que tem acompanhado essa mobilização que já é histórica no nosso país, chamada Vigília Livre. E, nesse caso específico, em que a Neudi colocou em relação ao processo da tentativa do município de Curitiba de impedir a livre expressão e livre manifestação dos apoiadores do presidente Lula, nós estamos acompanhando esse processo juntamente com o escritório do Dr. Eduardo Aragão, em Brasília. Muito bem. Doutor Daniel, nós gostaríamos de explicar para as pessoas que estão em casa e estão acompanhando pelas diversas páginas essa decisão dessa liminar. Desde o dia 5 de abril, nós estamos aqui na Vigília Lula Livre, em torno da Polícia Federal. Então, o senhor poderia fazer um resgate histórico desses 55 dias, desses processos, mais nos casos judiciais, de quais são os elementos e também quais os recursos que a Vigília Lula Livre tem tomado para poder ter o direito de se manifestar em favor do presidente Lula, em favor da democracia, também pela liberdade do Lula e por ele ser candidato, né? Bem, Nedir, o que acaba acontecendo é o seguinte, todos nós ficamos bastante indignados e surpresos com a decisão de se determinar a prisão do presidente Lula, e esse fato levou a com que centenas, dezenas, milhares de pessoas viessem a Curitiba manifestar sua indignação e, ao mesmo tempo, seu apoio ao presidente. No dia 7 de abril, nós tivemos uma situação bastante violenta, quando forças da Polícia Federal, no momento em que chegava o presidente Lula aqui na Superintendência da Polícia Federal, agrediram os militantes de esquerda, militantes do PT, dos vários movimentos, do PCdoB, de vários partidos, da CUT, de outras centrais, quando estavam saudando o presidente Lula. Nesse momento, foram atacados pela Polícia Federal através de colocarem uma série de bombas de efeito moral e, subsequente a isso, houve também um ataque da Polícia Militar com balas de borracha que provocou feridos, inclusive presentes aqui, senhoras e senhores de idade, crianças, mulheres. Realmente um ato de muita irresponsabilidade nessa ação policial. Paralelo a essa intervenção, o município de Curitiba buscou impedir que se organizasse em Curitiba todas e quaisquer manifestações em favor do presidente Lula. E, através de uma medida judicial chamada interdito proibitório, eles interpuseram esta medida buscando que não fosse permitido o acampamento ou a instalação de qualquer estrutura em praças e ruas de Curitiba que fosse, por sua vez, objeto de apoio ao presidente Lula. O que ocorreu, num primeiro momento, foi uma decisão no sentido de que estariam proibidas as instalações de estruturas em praças e ruas de Curitiba, especialmente em torno do perímetro aqui da Polícia Federal, e sendo digno de nota que a solicitação para instalação, para o ajuizamento destas medidas, ela veio diretamente da Força-Tarefa da Lava Jato. Não foi do superintendente da Polícia Federal, dirigido diretamente a um procurador do município de Curitiba,
e que no mesmo dia tomou as medidas que entendia cabíveis, ajuizando a ação, e no mesmo dia, inclusive, também houve a liminar. Ou seja, podemos falar que em termos de aproximadamente 12 horas houve a solicitação da medida, a interposição mediante o ajuizamento da medida e a decisão judicial subsequentemente. Nossos companheiros foram comunicados dessa decisão e imediatamente se instalaram aqui nas adjacências da Polícia Federal centenas de manifestantes que estavam buscando o apoiamento ao companheiro Lula e, ao mesmo tempo, demonstrando a sua indignação, a sua insatisfação com a decisão judicial que, infelizmente, colocou o nosso companheiro nessa circunstância, nessa prisão ilegal que ele está vivenciando hoje. Nós dissemos prisão ilegal porque não é apenas um juízo nosso, Miguel, nem nosso, Neudi, mas da comunidade jurídica internacional. Há uma manifestação grande da comunidade nacional e internacional de juristas em relação à ilegalidade da prisão do presidente Lula. Isso não é o objeto da nossa conversa aqui, mas é bom destacar isso, porque isso mais ou menos também faz parte do quadro, né, que nós estamos vivenciando. A partir daí, nós buscamos, através das direções políticas, a composição com a própria prefeitura de forma a assegurar o direito de manifestação. Esse processo foi mediado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, na pessoa do Dr. Olímpio de Sá Sotomayor, que é um procurador de justiça que atua na área dos direitos humanos. E conseguimos elaborar um acordo. E nesse acordo ficou estipulado que nós poderíamos promover a vigília, nos termos do que vem sendo promovido hoje, e que poderiam ser instaladas 4 barracas, que são as barracas que dão o apoio, dão a sustentação aí para as atividades da vigília. Pois bem, esse acordo foi juntado aos autos do interdito proibitório, sendo importante destacar também que o juiz, tendo em vista que não houve inicialmente, por parte dos movimentos, a concordância com aquilo que estava sendo determinado no interdito proibitório, ele fixou uma multa, desde então, de R$500 mil. Antes de que essa multa começasse a ser efetivada, aí sim é que se deu a realização desse acordo. E essa multa ela é destinada a alguns partidos específicos e organizações? A multa é uma multa que está fixada em desfavor do PT e da CUT, PT do Paraná e a CUT do Paraná, que são as partes no processo. Há alguns outros movimentos de direita, não de esquerda, que também fazem parte do processo, mas eles não têm realizado, não têm praticado nenhuma manifestação aqui em face do presidente Lula, pelo menos recentemente. Anteriormente fizeram, mas acho que se sentiram constrangidos pela presença dos companheiros que apoiam o Lula e, ao mesmo tempo, sem qualquer apoio social e popular para suas intenções de impedir que os companheiros pudessem manifestar. Portanto, eles se ausentaram das ruas. Aqui, as adjacências aqui da Polícia Federal estão hoje devidamente ocupadas em vários imóveis, etc., com companheiros que apoiam o companheiro Lula. Esse termo de acordo que foi assinado 10 dias após, eu acho, o início da vigília, esse termo de acordo dava direito à manifestação, e qual eram as cláusulas desse termo de acordo que foi assinado entre a Secretaria de Segurança Pública, os manifestantes e outras partes? Esse acordo foi muito importante porque ele fixou as bases para a possibilidade da ocorrência da manifestação em apoio ao companheiro Lula, a vigília propriamente dita, até aqui. Fixava a possibilidade de nós utilizarmos um espaço ali para a realização da vigília, ao mesmo tempo assegurar a instalação de 4 barracas que fossem capazes de dar um suporte ali para as manifestações da vigília e, inclusive, assegurava o direito de manifestação nos termos que é garantido pela Constituição Federal. Doutor, e mesmo depois do oficial de justiça ter visitado a vigília para fazer a inspeção, ele, no seu relatório, disse que a vigília era organizada, cumpria os horários, e mesmo assim o juiz fixou uma multa de R$500 mil por dia.
E isso está se tornando uma prática de desmobilização dos movimentos, a exemplo da multa que o Tribunal Superior do Trabalho colocou para a Petrobras, para o sindicato da Petrobras, 2 milhões por dia. Então, uma multa de 500 mil por dia é totalmente absurda e acima da média, com visão de desmobilizar mesmo a nossa vigília. Vejam, a partir eu vou fazer um retrospecto um pouquinho anterior e depois vou chegar na pergunta que você nos apresenta. O que ocorreu, então, foi que nós fizemos e cumprimos desde logo o acordo que havia sido ajustado com a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a própria Prefeitura de Curitiba, que redigiu, a procuradora do município de Curitiba, a Procuradora-Geral, redigiu esse termo de acordo. Não fomos nós que redigimos, foi ela que redigiu. E, bem, depois da realização do acordo, houve manifestações aqui de moradores locais, etc., que entendiam que estava havendo um prejuízo ao seu sossego, e também por provocação do Ministério Público, nós fomos e redigimos uma segunda ata de reunião, na qual se retirou os equipamentos de som e se manteve, na sua essência, o cumprimento do acordo. Com base nessa situação, o doutor Jailton, que é o juiz de primeiro grau, que está tratando dessa matéria, ele determinou que fosse realizado um mandado de constatação, que fosse expedido um mandado de constatação, para que o oficial de justiça viesse aqui verificar, Miguel, essas condições que você acabou por narrar aqui para nós. E, de fato, ele veio aqui e verificou que estava tudo sendo cumprido nos termos, basicamente, daquilo que tinha sido ajustado no acordo. Qual foi a nossa surpresa? Qual não foi a nossa surpresa quando veio o juiz de primeiro grau e disse o seguinte: esse acordo não tem validade, não foi pedido para ser homologado, portanto, não tem validade, e eu, portanto, considero que esse acordo não é válido e, portanto, aplico aqui, desde o dia 19 de maio, que é a data que o oficial de justiça esteve aqui, eu aplico desde já, então, uma multa de 500 mil reais por mês e determino a expedição de força policial, né, para que seja desocupado toda essa região aqui, que vem sendo o espaço público no qual se realiza a vigília Lula Livre. Nós, imediatamente, reunimos com a direção do PT, da CUT, e, juntamente com o doutor Marcelo, que faz parte da equipe do doutor Eugênio Aragão, em Brasília, e decidimos que seria importante, mais do que isso, fundamental, entrarmos com recurso para que fosse assegurado o direito de manifestação por parte dos apoiadores do presidente Lula. E, no mesmo dia, interpusemos um recurso dirigido ao Tribunal de Justiça do Paraná para que fosse suspensa a aplicação da multa e homologado o acordo. O desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff, que foi o relator desse acordo, que é, melhor dizendo, o relator dessa decisão, ele concedeu a liminar para que fosse determinada a possibilidade de assegurar o direito de manifestação dos apoiadores do presidente Lula. Portanto, retirando, ainda que de forma preliminar, a possibilidade de aplicação de multa, desde que, evidentemente, nós cumpramos aquilo que foi determinado na decisão judicial. A decisão judicial estabelece de forma inédita limites para que nós possamos exercer o direito de manifestação, levando em consideração que, aparentemente, ele se utiliza aí das lições de um doutrinador alemão chamado Robert Alex, no sentido de que devemos fazer um sopesamento, uma ponderação de valores quando se está discutindo aqui o direito ao sossego dos moradores e, ao mesmo tempo, o direito de manifestação. E ele diz que o direito de manifestação se sobrepõe a esse direito ao sossego. Então, ele diz mais ainda, diz que é natural que um exercício do direito de manifestação traga desconforto, traga um certo dissabor a quem mora na região.
Mas, ao mesmo tempo, ele diz, bem, ainda que traga dissabor, ele não pode ser exercido com finalidade de acabar apresentando esse desconforto de forma desmesurada. E aí ele estabeleceu limites, né, que são limites que já por todos são conhecidos, para o exercício desse direito. Então, é essa situação que hoje, do ponto de vista jurídico, nós temos em relação à vigília Lula livre. E qual seria o próximo passo jurídico que nós temos hoje, que a gente pode recorrer para manter a vigília Lula livre, desde que a liminar tem dito que nós temos o direito de fazer manifestação de 15 em 15 dias? Bem, nós estamos aí em diálogo com a direção política do movimento para ver quais são... Nós temos um prazo ainda, né, para eventual interposição de um recurso, mas estamos vendo com a direção política se haverá, primeiro, interesse da nossa parte em interpor esse recurso, interesse do ponto de vista jurídico, é claro, e verificar se haverá condições, né, de darmos cumprimento a ele, a ela decisão, sem necessariamente interpormos um recurso. A direção do movimento, pelo que nos foi apresentado, já está se ordenando no sentido de assegurar a manutenção da vigília livre, se não nos termos daquilo que vinha ocorrendo anteriormente, mas assegurando a manutenção da vigília nos termos do que foi decidido na liminar. A vigília Lula livre hoje completa 55 dias e, conforme o TAC, o termo de acordo que foi assinado, nos dá o direito de ter 4 barracas e ter das 9 às 19h30. Sendo assim, também uma avaliação um pouco mais política, está tendo um processo todo que diz na liminar que tem muito a questão midiática, que tem muita questão do próprio judiciário. Então, qual é a avaliação que vocês fazem, vocês juristas, em relação à liminar e o que se diz na liminar? No meu modo de entender, eu até toquei nesse aspecto de forma muito superficial anteriormente, mas aqui com essa provocação que você faz, eu acho que é importante destacar que há uma sucessão, e o Miguel também falou nisso, há uma sucessão de decisões hoje que advêm do judiciário que praticamente estão a inviabilizar o exercício de direitos constitucionais, tanto civis, tanto individuais quanto coletivos, especialmente no que toca ao direito de manifestação. E o direito, inclusive, que é assegurado internacionalmente, que é o chamado direito de insurgência, né? Nós temos hoje, por exemplo, você colocou muito bem aqui, um exemplo recentíssimo da greve dos petroleiros. Uma greve que cumpriu com todos os requisitos legais de comunicação prévia, assegurou, inclusive pela manifestação dos dirigentes sindicais, de que não haveria desabastecimento, interrupção de produção, etc., etc., e com uma decisão de uma ministra do TST, em caráter liminar, preambulamente já foi fixada que a greve era abusiva. E, além disso, já fixou uma multa para o descumprimento da greve. E, mais além disso, majorou essa multa de forma absolutamente desproporcional, muito bem lembrado, e de forma a impedir, inclusive, o exercício do próprio direito. Então, você tem hoje situações em que há decisões judiciais que acabam por inviabilizar o exercício de um direito assegurado constitucionalmente. Nós entendemos que essa decisão aqui de Curitiba, do desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff, se ela não atendeu integralmente às nossas pretensões, no sentido de forma imediata afastar a multa e manter os termos do acordo que nós vínhamos cumprindo, e estamos cumprindo, ela é importante porque ela coloca de forma bastante expressa, bastante firme, de que o juiz, e o desembargador usa exatamente essa expressão, o juiz não pode se deixar levar por paixões políticas e por opiniões midiáticas ou publicizadas. Então, é importante isso vindo de uma autoridade destacada do Poder Judiciário do Paraná, porque, primeiro, que o Estado do Paraná não tem sido, digamos assim, muito feliz no sentido daquilo que vem dando origem a partir das decisões judiciais que têm se realizado aqui no Estado. E, segundo,
porque demonstra que nem tudo é de acordo com aquilo que é veiculado pela mídia. Então, existem juízes, existem magistrados que ainda respeitam a Constituição, né, e que têm o primado do direito de manifestação como um primado importante, um princípio dos mais fundantes da nossa Constituição da República. Muito bem, então você que está assistindo ao programa Democracia em Rede, nós estamos aqui com o Dr. Daniel Godoy, que é um dos juristas, advogados populares, que contribui nesse processo aqui da Vigília Lula Livre. Aproveitar também o espaço e pedir para você que está assistindo manifestar o seu apoio e solidariedade a nós que estamos há 55 dias aqui na Vigília Lula Livre, ao entorno da Polícia Federal, em luta pela liberdade do ex-presidente Lula e em luta também pelo direito dele ser candidato. Doutor, a gente sabe que esse processo, como você colocou, a Força-Tarefa da Lava Jato, que solicitou ao município de Curitiba, depois mesmo de um acordo firmado, que a vigília possa sair. Nós sabemos que aqui tem um apoio da sociedade a nível de Brasil nessa vigília, e com esses recursos que ainda temos dentro do Tribunal de Justiça, qual a possibilidade de fazer-se cumprir o acordo que já tinha sido homologado com a Prefeitura? O juiz, o desembargador de segundo grau, no caso, que expediu essa liminar, ele não decidiu acerca do acordo. Ele disse que o acordo deveria ser objeto de uma deliberação lá de primeiro grau. Ele não adentrou ao acordo. Nós entendemos que o acordo tem validade. Ao mesmo tempo, o acordo tem validade, portanto, até agora nós não incidimos em nenhuma ilegalidade, porque se a decisão do desembargador ela foi no sentido de reformar a decisão do juiz de primeiro grau, e reformando a decisão do juiz de primeiro grau, ele assegura o nosso direito de manifestação, com todos os limites que nós já apresentamos aqui, significa que aquela decisão anterior ela não era exigível, porque havia o acordo que ainda não foi objeto de deliberação por parte do juiz de primeiro grau. Então, vai se dar aí, na continuidade do processo, um debate acerca de validade ou não desse acordo. Eu acredito que vai ficar muito difícil para o Poder Judiciário dizer que esse acordo não vale, porque existem disposições expressas no Código de Processo Civil que diz um acordo entre as partes aqui vale, independente da homologação judicial, vale pelo menos entre elas. E nós fizemos um acordo que foi redigido pelo município, assinado por todos aqueles que eu já citei anteriormente, e que o juiz entendeu que não havia sido pedido a sua homologação, portanto, dele não conhecia. Creio que vai ter que refluir dessa decisão e isso será, evidentemente, objeto de uma deliberação posterior no segmento do processo. Vocês têm informação se o governo do Estado, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública foram notificados em relação a essa decisão liminar do uso da força policial, da retirada dos manifestantes do local? Antes de ontem, na quarta-feira à noite, final da tarde, o juiz lá da terceira vara da Fazenda, que teria determinado a requisição de força policial, ele foi comunicado pelo desembargador relator da liminar e imediatamente recolheu o mandado de reintegração, ou seja, deixou sem efeito aquele mandado e determinou que fosse expedido ofício para também tornar sem efeito a requisição de força policial. Então, não há nenhum, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, não há determinação para a utilização de força policial contra a Vigília Lula Livre. Tanto o Partido dos Trabalhadores quanto a Central Única dos Trabalhadores aqui do Paraná são as partes que estão sendo multadas nessa multa de R$500 mil. Até o momento, nesses dias, eles foram notificados da retirada imediata dos manifestantes? Para o cumprimento dessa segunda liminar, me parece que ainda não houve determinação. Os advogados foram comunicados, mas as partes ainda não.
O desembargador, na sua decisão liminar, ele diz que um juiz não deve julgar sendo motivado por pressões midiáticas, religiosas ou inclusive política. Então, o fato de ter tido acordo com as partes, a prefeitura, os movimentos, os partidos e as centrais, e o juiz, mesmo o Código Civil garantindo que esse acordo tem validade, o juiz dizer que não tem validade, não fica claro um abuso desse juiz em relação a isso? Eu não poderia dizer, Miguel, que houve um abuso do juiz. Ele fez uma interpretação acerca da legislação que nós podemos entender que não é a melhor. Por isso mesmo, quando nós recorremos, nós dissemos isso ao desembargador, e o desembargador disse exatamente isso que você está dizendo, que não pode o juiz se valer dessas condições que você descreveu, ou seja, de pressões políticas, emoções e paixões políticas, de opiniões públicas ou midiáticas para decidir. Me parece que o juiz deve ter lido esse acórdão e vai refletir acerca do que o juiz de instância superior decidiu em relação à decisão que ele havia tomado anteriormente. A decisão liminar é colocada efetivamente para o Partido dos Trabalhadores e para a CUT do Paraná. Uma dúvida que todo mundo deve ter é em relação a manifestações individuais em torno dessa área, desse perímetro onde está o interdito proibitório. Tem algo na lei, na Constituição, que proíbe a manifestação popular individual de pessoas nesse perímetro? Não há, nem na ordem judicial, nem na ordem legal, nenhuma proibição à manifestação individual, desde que ela não transborde e não caracterize uma manifestação coletiva dirigida tanto pela CUT ou pelo PT. Estes, sim, não podem realizar manifestações coletivas ou reuniões em desacordo com a liminar que foi expedida pelo Tribunal de Justiça. A liminar, ela diz que agora, a partir de agora, então, a manifestação deve ocorrer de 15 em 15 dias, é isso? Sim. E também pode ter que ser solicitada pelas partes, tanto as partes que são pró e contra o ex-presidente Lula? A obrigação de fazer uma comunicação prévia, no mínimo com 5 dias de antecedência, corridos, no sentido de que data, hora e local da manifestação com uma projeção do número de prováveis participantes. É isso que a liminar orienta, muito mais no sentido de haver uma previsibilidade de organização das forças aqui de trânsito, policiais, etc., em relação a uma eventual manifestação. No caso, seria os sábados e domingos, 6 horas por dia, mínimo, é isso? Sábados e domingos, a cada 15 dias, entre as 9 e as 19 horas, 6 horas. Muito bem, nós estamos com o programa Democracia em Rede. Hoje o nosso jurista, advogado popular, Dr. Daniel Godoy Júnior, que é um dos juristas advogados populares aqui da Vigília Lula Livre. Gostaríamos de agradecer, Dr. Godoy, primeiro por todo o esforço, enquanto indivíduo, enquanto militante, e, segundamente, enquanto jurista, por estar defendendo a Vigília Lula Livre. E você que está assistindo a nossa transmissão ao vivo, apoie a Vigília Lula Livre. Entre na página da Casa da Democracia, entre na página da Vigília Lula Livre no Facebook, mande seu vídeo, mande sua foto e manifeste o apoio a essa mobilização legítima que está acontecendo há 55 dias aqui ao entorno da Polícia Federal. Quero agradecer ao Miguel, quero agradecer ao Dr. Godoy. Está aberto o microfone. Então, agradecer mais uma vez ao doutor e dizer que a sua tarefa nessa trincheira jurídica ela é fundamental nesse processo que é bem político e que, sem a retaguarda jurídica, a gente faria muito pouco. Então, agradecer ao doutor Daniel Godoy e dizer que continuaremos na luta e você na sua trincheira também jurídica, com todo o aparato dos advogados populares, para que a gente consiga sair daqui vitorioso e com o presidente Lula livre e solto. Eu queria agradecer o convite de vocês aqui para vir prestar esses esclarecimentos, dizer que a ordem judicial que veio a se sobrepor à decisão que proibia a Vigília Lula Livre é uma ordem positiva, no nosso modo de entender, porque ela garante o direito de manifestação. Não é a ordem judicial que nós gostaríamos que fosse, no sentido de assegurar esse direito de manifestação de forma ilimitada, etc. Porém, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo aqui, ela é muito positiva porque ela reafirma
esse direito e, ao mesmo tempo, ela estabelece limites, barreiras, e, de certa forma, até um indicativo da forma pela qual o judiciário deve enfrentar essas questões, como bem disse já você aqui, não movido por paixões, não movido por orientações de natureza política ou midiática, mas sim pelo direito, pela Constituição. Nós queremos aqui reafirmar que o nosso trabalho é um trabalho que vem sendo executado como resultado de um trabalho de um coletivo de companheiros. O meu trabalho, junto com o trabalho do doutor Marcelo, do escritório do doutor Eugênio Aragão. Eu falei Eduardo Aragão, doutor Eugênio Aragão, em Brasília, ex-ministro da Justiça, e nós esperamos que o resultado do nosso trabalho seja capaz de dar suporte a essa luta que nós já achamos vitoriosa, da Vigília Lula Livre, que está aqui há mais de 55 dias, fazendo companhia e lutando pela liberdade do companheiro presidente Lula. Muito bem, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo ao vivo e dizer que a Vigília Lula Livre permanece. Hoje mesmo, na programação, às 17 horas, vai ter a abertura oficial do Encontro da Juventude do PT, e às 19 horas nós teremos, então, boa noite com a presidenta do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, e todos estão convidados a vir para Curitiba, a participar da Vigília Lula Livre e da nossa luta pela resistência em defesa da democracia e em defesa do presidente Lula.